Você piscou, e o mundo percebeu que não é mais apenas sobre talento, é sobre controle, é sobre influência, é sobre alguém que não apenas joga futebol, ele molda a maneira como o jogo se desenrola. E quem ainda não entendeu isso está atrasado no tempo. Na noite de ontem, enquanto os olhos do planeta estavam voltados para mais uma partida de Mundial, o Real Madrid fez aquilo que vem fazendo há décadas. Mostrou ao mundo por que é sinônimo de grandeza. Só que dessa vez, o brilho não estava no escudo. Estava nos pés de um brasileiro que já ultrapassou qualquer rótulo de promessa. Estava em Vinícius Júnior. O placar final? 3-0. Mas a verdade é que ninguém lembra do número. Lembram da jogada, lembram da arrancada, lembram da assistência que quebrou linhas, da finalização que enterrou dúvidas, do domínio que calou críticos. Ontem, Vinícius Júnior não apenas jogou bem, ele deu um espetáculo, ele deu uma aula, e fez isso no palco mais assistido do planeta. E aí, em meio ao frisson das redes, das manchetes, dos reacts, surgiu ele, Thierry Henry, com seu sotaque francês afiado e aquele jeito sereno de quem já viu de tudo. Mas ontem até Henry foi surpreendido, porque quando ele abriu a boca, ninguém esperava ouvir aquilo. Ninguém esperava tamanha rendição. Ninguém esperava que uma lenda viva dissesse diante das câmeras algo que ecoou em todos os cantos do futebol mundial. E é sobre isso que vamos falar hoje, porque o que Henry falou não foi só sobre o jogo, foi sobre a nova ordem do futebol mundial. Logo após o apito final, enquanto os torcedores ainda vibravam e os comentaristas buscavam palavras para descrever o que acabaram de testemunhar, Thierry Henry foi direto, sem rodeios, com a franqueza de quem não tem rabo preso e já sentiu o calor de grandes noites. Olhou para a câmera, ajeitou o microfone, respirou fundo e soltou a frase que dominaria as manchetes do dia seguinte. Vocês ainda estão falando do Vini como promessa? Para mim, ele já é o termômetro do futebol mundial. O jogo começa quando ele toca na bola. Silêncio no estúdio. Não por falta de concordância, mas por respeito. Porque quando Henry fala, o mundo escuta. E dessa vez, ele não parou por aí. Tem algo nele que vai além da técnica. Não é só velocidade, não é só drible, é leitura, é personalidade. Ele decide onde o jogo vai acontecer. Se ele quer pelo lado, vai ser pelo lado. Se ele quer pelo centro, ele arrasta o time todo para lá. E o mais assustador, ele faz isso sorrindo. Enquanto Henry discursava, a transmissão exibia os lances do jogo, e cada imagem parecia ilustrar sua fala com perfeição. O controle de bola milimétrico, os cortes secos, a mudança de ritmo que deixava o marcador no vazio. E o mais impactante, a forma como o time adversário se encolhia toda vez que Vinícius Júnior recebia no campo de ataque. Não era mais sobre marcar um jogador, era sobre conter uma tempestade. Do lado de fora do campo, Xabi Alonso observava, e o que se via no semblante do treinador não era frustração, era análise. Um olhar fixo, profundo, como quem compreendia que estava diante de um talento que ultrapassa os limites do planejamento tático. Alonso, que não é de perder a compostura, passou boa parte do segundo tempo de braços cruzados, sem gritar, sem gesticular. Parecia assistir à obra de um artista em pleno ato criativo. Ele sabia que não havia muito mais o que fazer. E nesse cenário, o gol de Vinícius Júnior foi apenas a cereja do bolo. Porque até ali, ele já tinha construído o caos, já tinha desmontado o sistema defensivo adversário, atraído marcações triplas, aberto espaço para os companheiros, acelerado e freado o ritmo do jogo à sua vontade. O gol veio como uma espécie de assinatura, como quem finaliza uma tela com uma pincelada só para deixar claro de quem era a autoria. Mas o mais impressionante não foi o gol. Foi o modo como ele não comemorou com euforia, mas com a serenidade de quem já sabia que aquilo era inevitável. Caminhou até o escanteio, olhou para a torcida, levantou os braços e sorriu. E foi nesse instante que a câmera flagrou Xabi Alonso balançando a cabeça, com um meio sorriso no canto da boca. Era quase como se dissesse, ele fez de novo. Enquanto isso, no estúdio, Henry continuava. Agora com um brilho nos olhos e a empolgação de quem viu nascer algo especial. Eu cresci vendo Ronaldinho fazer coisas que ninguém fazia. Vi Messi redefinir o que era possível. E agora estou vendo um garoto brasileiro escrever a própria linguagem do futebol. O que o Vini faz não é apenas jogar bem, é influenciar todo o comportamento do adversário. É como se ele tivesse um controle remoto do jogo. Palavras fortes, mas condizentes com o que se viu. Em campo, Vinícius Júnior se transformou num ponto de gravidade. Tudo girava em torno dele. A bola o procurava. O time adversário o temia.
O público o aplaudia, e os jornalistas não sabiam se o colocavam como destaque do jogo ou fenômeno do torneio. A imprensa internacional se dividia entre os superlativos. Um jornal descreveu a atuação como hipnótica, outro falou em dança de um predador com os zagueiros como presas, e um terceiro foi além. Vinícius Júnior já não é mais uma revelação. Ele é o novo eixo do futebol moderno. E isso ficou claro em cada toque de bola, porque não havia jogada sem intenção. Não havia drible gratuito. Cada gesto era um convite ao caos. E o adversário caiu, jogada após jogada, armadilha após armadilha, no enredo que ele mesmo criou. Quando o jogo terminou, Xabi Alonso foi o primeiro a cumprimentá-lo. Um aperto de mão firme, rápido, acompanhado de um olhar que dizia mais do que qualquer entrevista. Era a confirmação de que, apesar de estar do outro lado, ele também reconhecia. Aquele foi o jogo de Vinícius Júnior, e é aí que mora a diferença entre talento e grandeza. Talento encanta, grandeza impõe. E Vinícius Júnior, na noite de ontem, não encantou. Ele impôs. Impôs ritmo, impôs medo, impôs respeito. E fez isso sem precisar gritar, porque sua forma de se expressar está nos pés. Thierry Henry encerrou sua análise com uma frase curta, mas que já entrou para os arquivos do futebol. Se você quer entender para onde o futebol está indo, assista ao Vini. Ele não é só o futuro, ele é o presente que a gente ainda está tentando acompanhar, e ninguém no estúdio ousou contestar. E agora, com o eco da atuação de ontem ainda ressoando, fica a pergunta que não quer calar. O que mais ele vai fazer? Porque se esse foi apenas mais um jogo de Mundial, o que podemos esperar quando chegar à final? Quando as luzes forem ainda mais intensas? Quando os olhos forem ainda mais atentos? A verdade é que ninguém sabe ao certo, mas uma coisa parece cada vez mais clara. Enquanto Vinícius Júnior estiver em campo, o futebol vai continuar mudando, vai continuar sendo reinventado, e o mundo vai continuar assistindo, hipnotizado cada novo capítulo dessa ascensão. Henry sabia o que estava dizendo, porque quando uma lenda do passado aponta para o presente e diz "ali está o novo rei", é melhor ouvir. É melhor prestar atenção, porque esse tipo de reconhecimento não se dá toda hora. É raro, é precioso, é histórico. E ontem foi exatamente isso, histórico. Mas agora eu quero saber de você que está aí do outro lado. Você acha que o que vimos foi só mais um grande jogo? Ou já dá para dizer que Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo hoje? Você concorda com o que Henry falou? E mais, você acha que tem alguém capaz de jogar no mesmo nível que ele mostrou ontem? Comenta aí embaixo. Vamos conversar. Porque se o futebol é feito de opiniões, ontem o Vini deu a dele dentro de campo, e foi impossível discordar. Valeu e que Deus te abençoe.